E aí ele falou assim para mim, olha, você tem que mudar toda a sua alimentação, tá? Então, ó, você tira o arroz branco, farinha branca, ovo, que eu na época nem ovo eu podia comer. Tira ovo, todos os derivados de leite, nada de coisa gaseificada, não come, não toma nada numa latinha, nem algo que venha num saco de alumínio, também não pode. Você não pode sentir cheiro de cândida, né? Sentir o cheiro da, né? Usar a cândida, que eu tacava a cândida no meu banheiro, ele falou, você não pode sentir o cheiro. Não pode usar sabonete, nem detergente, sabão em pó, porque tudo isso tem benzeno e faz mal para você. Aí ele falou, você vai começar quando? Eu falei, agora. Você sempre, pelo jeito, foi bem decidida, uma pessoa forte, de personalidade forte. Aí eu sempre foquei na solução, assim. E na verdade, assim, eu não sabia o tamanho do problema que eu estava enfrentando, que eu tinha 5% de chance de ficar viva. Nossa, ninguém nunca me falou isso. 5%, gente, é muito pouco assim, né? E aí eu não tinha nenhum médico para me ajudar, e o Roberto falou, ó, você vai ter que vir todos os dias na clínica. Eu falei, como eu vou fazer isso, gente? Na pandemia, eu estava devendo no banco, eu não podia atender cliente. Nossa, foi uma dificuldade em cima da outra, assim, né? Uma avalanche de dificuldade. E aí eu fui 5 dias na semana, eu tomava 5 ampolas de ozônio e fazia o circuito, né? Circuito terapêutico. Circuito terapêutico. O doutor Roberto já vai explicar para nós como funciona esse circuito, que eu achei bem legal, e eu quero saber como que é isso daí, né, essa questão do ozônio. Mas eu quero continuar no gancho aqui dessa daí. Quando você recebeu assim, esse diagnóstico, como é que estava? Assim, em que estágio você estava do câncer? Estava bem avançado? Como é que era? Então, era um câncer maligno com 3,5 centímetros no pâncreas, né? Nossa. Então, 3,5 centímetros é 1/3 do pâncreas. Caramba. E a pessoa não sente nada. Quando você sente alguma coisa no câncer de pâncreas, você tem 60 dias para morrer. Não tem mais o que fazer. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu só sentia a minha glicemia baixar. A minha glicemia baixava e eu estava na rua dirigindo a 36, com a minha glicemia 36. Toda noite eu acordava, né? E eu falava, acho que Deus me acorda para eu rezar. E um dia eu fui medir a minha glicemia, eu estava com a glicemia a 20. Nossa. E aí eu falei assim, acho que Deus me acorda para eu não morrer. A minha glicemia estava a 20. Sim. Mas fora isso eu não sentia mais nada. E aí como que a gente descobriu isso, né? Eu já tinha o programa na TV, eu era coordenadora dos Empretecos da Zona Leste, a gente fazia várias atividades, eu atendia cliente, eu tinha uma vida muito dinâmica, né? E com essa glicemia 36, que o Roberto fala que isso é meio incomum, né? E aí eu fui fazer um botox na doutora Elisângela Parron. Beijo, doutora Elisângela. E ela falou assim, olha, tem cálcio saindo do seu rosto, indo para algum lugar do seu corpo. Ela faz uma análise através dos meridianos, que os seus dentes são ligados aos seus órgãos através dos meridianos. E aí ela faz essa análise e consegue identificar algumas coisas. E ela pediu um exame, que é o CA199, e quando ela pediu esse exame, todos os outros deram normais, só a glicemia que estava alterada, e esse estava 7 vezes o normal, o CA199. E eu falava para ela assim, e o que isso quer dizer? E ela falou assim, o seu marcador tumoral está altíssimo. E eu não entendia nada. Para mim era como se ela estivesse falando chocolate com groselha. E ela falou umas 20 vezes, eu não entendi nada. E aí eu comecei a procurar um médico, né, que me ajudasse. E isso foi em 2019, março de 2019. E aí eu fui em vários médicos, eu não conseguia achar uma solução. Aí eu fui num gastro. Aí o gastro falou assim, quem pediu esse remédio para você, esse exame para você? Ninguém pode pedir um exame desse, não quer dizer nada isso aqui, é um absurdo. Tá bom, doutor. Quem pediu esse exame para você? Foi a minha dentista. Nossa, ele deu um berro na sala. Que absurdo, uma dentista. Você sabe que o meu convênio agora, ele não aceita fazer exames de sangue se a pessoa não tiver CRM, ele não faz, né? Eu não sei se contribuiu, mas... Enfim, ela falou, que absurdo, uma dentista. E aí eu falei, tá bom, doutor, então eu tô com esse problema aí, como é que resolve? Aí ele pediu uma ressonância pela boca, né? Aí tem aquela outra que é por baixo, né? Como é que chama? Pediu colono, endoscopia e a ressonância. E a ressonância eu não conseguia fazer.
Aí eu marquei a ressonância, eu esqueci. A segunda vez eu marquei, a máquina quebrou. Louco. A terceira vez eu marquei, o médico não foi. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? E eu passou o ano. E eu só consegui fazer esse exame em fevereiro de 2020, que foi quando começou a pandemia. Então, isso como eu faço uma leitura, né? Eu sempre fiz eu faço uma leitura do que está acontecendo ao meu redor, né? E eu falava assim, nossa, mas deve ter um motivo, né, para não conseguir fazer naquela época. E hoje eu percebo que se eu tivesse feito um tratamento convencional, logo que eu descobri, eu corria sérios riscos, porque o meu sangue não estava vermelho. Nossa. Então, não tem boa comunicação de remédios, né? Eu tinha contaminação por fungos. Eu tinha 56 tipos de verme no corpo, que o Roberto identificou. Eu tinha metais pesados, contaminações por metais pesados. E assim, o meu corpo, ele estava com sérios problemas, né, Roberto? Tal. O negócio era bem complexo. Era bem complexo. E aí, como eu não tinha ninguém do meu convênio para me atender, a única pessoa que eu consegui passar foi um clínico oncologista. E aí eu fui no clínico oncologista, eu falei, doutor, como que resolve esse tipo de coisa? Ele falou assim, olha, normalmente, ele foi falando e eu fui afundando na cadeira, né? A gente tira um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, aí tira o pedaço do baço, o pâncreas, né? Um pedaço do pâncreas, o baço arranca fora, porque ele é uma veinha alimentada pelo pâncreas, né? Uma veinha que passa no pâncreas alimenta o baço. Então a gente arranca ele fora também, e aí a gente tira a vesícula. Vai tirando. E aí eu fui afundando na cadeira assim, doutor, mas dá para viver sem tudo isso? Ele pôs a mão no queixo e falou assim, até que dá. E eu estava sozinha na sala com ele, eu derramei 2 lágrimas e fui trabalhar. Sim, daquele jeito. Não, eu fui trabalhar e sabe o que eu fiz? Eu ressignifiquei na hora, eu falei assim, deve ser que nem uma bariátrica. E fui. E todo momento eu fiz isso comigo. Eu não fiquei sofrendo por uma coisa, eu falei, eu não entendo disso. Porque, assim, quando você está com um problema muito sério, né? Eu estava com o pé na porta da morte. Sim, não. 5%, meu. Né? Então, e aí, toda pessoa que passa por uma situação dessa, tem uma hora que baixa uma nuvem, assim, sabe? Na sua mente. Que aí você vê o chão desaparecer, assim. Não foi nesse momento que eu percebi isso, não, sabe? Foi uns meses depois. E aí eu falei assim, e agora, né? E se eu morrer? Né? Isso já foi mais ou menos em maio. Né? Eu já estava bem melhor. E eu falei, eu estava limpando meu quarto e aí baixou essa nuvem. Eu falei, nossa, e agora? E se eu morrer, né? E aí, a primeira vez que aconteceu isso, eu chamei a pessoa que era meu marido na época, né? E falou, vamos resolver aqui como a gente vai dividir os bens. Sempre assim, cara. Eu levei pro racional na hora. Aí, da segunda vez foi pior ainda. Sim. Foi mais dolorido ainda, porque aquela nuvem estava pesada mesmo. Eu falei, nossa, isso já era mais ou menos em junho. Estava já a véspera já tinha entendido tudo o que estava acontecendo, né? Eu estava quase nas vésperas da cirurgia. E eu falei, e agora? E se eu morrer? Aí eu fiz bem assim, ó. Só se Deus quiser, eu não vou resolver isso. Isso não é problema, eu vou pensar agora. E fui. E foi trabalhar. Tocar a vida. E tocar a vida. Nossa.